Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs, graça e paz, shalom, que o Senhor te abençoe poderosamente, que esse ano que se inicia, o ano de 2024, seja abençoado nas nossas vidas, independente do que esteja acontecendo no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus e Ele promete na sua palavra que Ele faria a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. Sim, esse canal tem o intuito de estudar a Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas para ser estudado, para ser meditado e para ser aplicado, para ser vivido, a fim de que a gente viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não é mesmo? E nada melhor para nós iniciarmos o ano assim do que nós iniciarmos estudando a palavra de Deus. Então hoje nós vamos começar um tema, é um tema só, é uma ministração só, mas nós vamos dividi-la em 3 vídeos, em 3 partes, para que os vídeos não fiquem muito longos. E o tema que nós vamos iniciar hoje eu vou chamar de a história de Deus e a nossa história. Antes de iniciarmos então esse tema, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações e que você faça 3 Cs, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque todo mundo merece ser abençoado, querido, e esse tema vai abençoar muitas pessoas, eu tenho certeza, a começar por você, e também que você deixe o seu comentário aqui em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que eu sei que eu já li várias vezes, mas eu tenho certeza de que o que Deus vai falar hoje é novo e que é muito abençoador. Você vai lembrar em Mateus 16, a partir do versículo 13, vai dizer que Jesus, ele chegou na terra de Filipe, lá as terras de Cesareia, e ele foi interrogando então os seus discípulos e ele perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ele era o Filho do Homem. E aí então os discípulos vão responder: olha, uns dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E então ele vai dizer assim: mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E no versículo 16 vai dizer assim: Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, eu creio que um dos grandes problemas na vida das pessoas hoje, inclusive na vida cristã, é a falta de um fundamento sólido. E aqui Jesus, ele está tratando exatamente a respeito disso, sabe? Para que aqueles discípulos chegassem a um fundamento. Porque ele disse: olha, eu edificarei a minha igreja, nós somos a igreja. E ele está nos edificando. E edificação, para uma edificação forte, para que uma edificação permaneça inabalável, independente de ventos, tempestades. Ele já contou aquela parábola, né, da casa construída na rocha e a casa construída sobre a areia. Então, para que essa casa não caia, ela precisa estar construída em cima de um fundamento muito sólido. E ele vai falar então a respeito de fundamentos. E o fundamento é quem ele é. Ele está perguntando: vocês que são meus discípulos, para vocês quem eu sou? Qual é a revelação que vocês têm de mim? Qual é o conhecimento que vocês têm de mim, queridos? Porque há uma batalha desde o princípio a respeito de quem é Jesus. Porque a resposta para essa pergunta, querido, sabe, falsas revelações de quem é Jesus vai trazer um falso fundamento.
E aí então uma falsa religião, uma falsa igreja, e as pessoas vão vivendo um fundamento falso e vai chegar no final, vai ruir tudo. Então, o alicerce da nossa vida, o fundamento da nossa vida é o conhecimento de quem Cristo é. E Jesus, ele está dizendo que não foi carne nem sangue que revelou a Simão, mas foi o Pai que está nos céus. Então existe uma revelação na carne e existe uma revelação no Espírito, que é o Pai, que é Deus Pai quem traz, através do seu Espírito Santo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 16 e 17 as seguintes palavras: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conheceremos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que o conhecimento que nós devemos ter a respeito de Jesus é um conhecimento não segundo a carne, ainda que a gente já tenha conhecido. Todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas ele está falando de um conhecimento no Espírito, de um conhecimento profundo, de um conhecimento sólido. E é isso que nós vamos responder. Qual é o fundamento? O fundamento é aquele que Cristo é, que Pedro respondeu acerca de quem Cristo é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Filho do Deus vivo, Cristo, revela a identidade de quem Jesus é. Porque, queridos, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, não é que ele era filho de José Cristo e de Maria Cristo, não. Jesus é o nome humano que deram para ele. Deus disse para Maria: você conceberá do Espírito Santo e colocará nele o nome de Jesus. E Jesus significa Deus salva, Jeová salva. Então, queridos, o nome humano era Jesus, mas Cristo não era nome, Cristo era o motivo pelo qual ele estava sendo enviado, porque Cristo significa que ele era o Messias prometido, que ele era o enviado e que ele salvaria o mundo, que ele salvaria a humanidade. Então, a revelação de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o fundamento sólido. Mas para chegarmos na revelação de quem Cristo é e conseguirmos entender a história de Deus e a nossa história, nós vamos responder outras perguntas. A primeira pergunta: quem é Deus? A segunda pergunta: quem é o homem? Para somente então chegarmos à resposta de quem é Cristo. Então, nós vamos estabelecer um fundamento e nós vamos compreender a maravilhosa obra de Cristo para com as nossas vidas. E finalmente, queridos, a nossa vida vai passar a ter significado, vai passar a ter sentido. No próximo vídeo, nós vamos responder, então, quem é Deus. Até o nosso próximo vídeo.